Olá pessoal, tudo certo? Dessa vez fazer um vídeo sobre lanternas dianteiras paralelas, né? Como cada vez é mais difícil de serem encontradas as lanternas de boas marcas, como a Carto, a CBE. A CBE mesmo praticamente nem fabrica mais, né? Então só nos restam as lanternas paralelas, né? Então, conversando com um conhecido aí, né, que eu entrei em contato pelo canal, na verdade ele que entrou em contato comigo, o Gustavo, se não me engano é de Presidente Prudente, lá de São Paulo. Se eu tiver errado, Gustavo, por favor, depois eu corrijo, né? Mas acho que é isso. Então a gente teve trocando umas ideias, ele comentou de ter comprado lanternas paralelas, né, desta marca aqui, Godix, né, e tinha parecido razoavelmente boas, né, por ser uma lanterna paralela. Então, até pelo comentário dele, pesquisando, né, o que é interessante é que essas lanternas, né, elas utilizam o ferramental da CBE. Então, a forma, né, o formato dela, as medidas, deveriam seguir exatamente os padrões originais. Isso já é um bom início, né, para uma lanterna paralela, né, porque muitas vezes tem esses problemas de encaixe, de colocação ali das distâncias, né, ao redor da lataria, do capô, do paralamas. Então fica uma coisa meio enjambrada, né? Então, se a lanterna não for de qualidade. Então, essa aqui, pelo menos isso, né, tendo a forma, digamos assim, original, já é um bom caminho, né? Então, até a gente pode ver que na lente aqui, né, ela tem vamos arrumar o foco, ela tem algumas inscrições, né? Claro que não tem a inscrição da marca CBE, obviamente, né? Mas essas outras marcas aqui, né? PPMA, lado aqui tem as indicações do lado do direito, lado esquerdo. Então, nesse ponto de vista, assim, realmente ela segue um padrão, digamos, original ou quase original, né? Mudando aqui a lanterna, né? Vendo aqui da parte de trás, a gente também pode ver que ela tem a inscrição original. Então essa matriz é realmente original. A gente pode ver até que no ano aqui em cima, na tabelinha de anos, né? Tem de 96 a 2000, né? Que é a matriz, né? Então é uma lanterna que teoricamente seguem as medidas, pelo menos, originais, né? Então, o que eu posso dizer mais sobre essas lanternas, né? Quanto à qualidade, esse foi o terceiro par que eu comprei, né? Sempre pela internet, né? Então, acabei comprando um par inicial. O que aconteceu? Aqui, como vocês conseguem ver, tem uma data de fabricação, 26/4/21. Aqui está o código dela, tudo, né? Tal. Então, o que aconteceu? Uma delas veio com fabricação de 2020 e outra de 21. Então, o que aconteceu? Uma era mais, o âmbar era mais amarelo do que o outro, era um âmbar mais forte, né? Esse tinha sido o único defeito, digamos assim, né? Para quem não tem um olho muito apurado ou não dá muita bola para isso, certamente estaria contente, né? Mas no caso de a gente que se atenta mais aos detalhes, né? Então deu para ver de cara que uma lanterna era mais escura do que a outra. Então o que eu fiz? Devolvi, comentando, né? E acabamos trocando a lanterna. O que aconteceu então? Eu vou virar elas aqui. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Então, o que acontece? Como a gente pode ver, deixa eu pôr daqui do lado correto. Essa lanterna aqui, a gente pode ver que ela tem o encaixe da lente na carcaça é um pouco derretido, certo? E o outro lado,
Aqui está um pouco escuro, mas acho que vai dar para ver. Não é assim, né? Então, essa aqui, ou melhor, a outra lanterna veio com essa parte completamente derretida. O foco não ajuda aqui um pouquinho, né? Então veio completamente derretida. Nesse lado aqui veio solto, né? Então a lente veio praticamente solta, né? Naquele lado ali. Então, o que aconteceu? Tive que devolver novamente as lentes, né? As lanternas. Então esse no terceiro par, aí sim veio certo, né? Mas igual como vocês conseguem ver aqui, está um pouco melhor agora, eu acho, ela ainda vem um pouco derretida, né? Isso deve ser algum problema na forma, imagino, porque a outra lanterna anterior estava muito pior do que isso. Não me lembro do primeiro par comprado, aqueles que vieram com as lentes de cores diferentes, porque eu nem tinha me atentado nisso, né? Como eu olhei diretamente a cor, eu devolvi. Mas é muita coincidência que do mesmo lado tenha esse mesmo problema. Então a matriz deve ter algum pequeno problema aí, né? Então ela vem, claro, né, algumas rebarbas aqui e tal, né? Não tem uma qualidade final tão grande, né? Mas nada que seja tão horrível assim, né? No resto, parecem ser aceitáveis, né? E então, como eu falei, ela veio dentro dessa caixinha. Eu achei estranho porque não tem nenhuma indicação de código por fora, né? Vem somente a caixinha. Esses outros códigos aqui são do Mercado Livre, né? Então, me parece ser uma boa opção, né? Resta saber agora se a qualidade do acrílico vai ser boa. Falando nisso, até essa lanterna também sempre desse lado, digamos, esse quadriculado interno aqui, a gente dá para ver que tem alguma pequena falha comparado com o outro lado, né? Um pouco menos, digamos assim, nítido, né? Os quadradinhos não são bem feitos, digamos assim, na parte de dentro, né? Mas aqui, claro, aqui no vídeo pode parecer que tem uma coloração diferente, né? Mas não, isso aqui é por causa da luz, digamos assim, né? Não é tão feio assim, não, né? Mas a gente comparando os dois lados, esse lado, ele tem por dentro um leve defeito também. Então, de maneira geral, assim, quanto à qualidade, né? Parece ser, do ponto de vista aí do encaixe, deve ser bom. Eu vou acabar fazendo um outro vídeo colocando as lanternas, né? Já postas para ver como vai ser o encaixe aqui do lado no paralamas e em cima no capô, né? E esse é um dado bom, assim, digamos, né? Que ela tem uma forma, né, que seguem os padrões originais. Agora, resta saber como vai ser a qualidade desse pisca, né? Se ele vai entrar água ou não. Esse é um outro problema, né? E essa qualidade final deixa um pouquinho a desejar, né? Nessas rebarbas, como eu falei, e na montagem. Então dá para ver que o pessoal tem as ferramentas, né? Mas a qualidade final não parece ser tão boa assim, a montagem, né? Porque no terceiro par foi que eu consegui. Mas não tenho a informação de como são as outras marcas, né? Se são melhores ou piores, mas o pessoal falando pela internet e tal, aí, que a gente consegue falar com o pessoal, né, e buscando, tudo indica que essa marca aqui, Goddix, né, é uma das melhores. Mas atentem-se a isso, né, a comprar as lanternas do mesmo ano, que no final das contas, para que sejam do mesmo lote, né, para que o plástico, digamos assim, do acrílico, né, ou melhor dizendo, o acrílico seja da mesma receita, digamos assim, né, da mesma composição, para que saiam de cores iguais, os piscas, né,
e atento sempre a essa lente, né? Parece que realmente eles têm algum probleminha aqui de montagem, né? Que acaba sempre ficando um pouco derretido. Então, basicamente isso. Eu comprei essas lanternas porque, então, eu tenho a minha Ipanema, como alguns já devem ter percebido, né? Às vezes nos vídeos eu comento. É uma Ipanema 9192, ela tem os piscas, né, originais GM, Carto, né? Uma de 92 e a outra é de 98, né? Porque elas têm atrás a data de fabricação. Deve ter acontecido algum pequeno choque, né? Porque não dá para ver nada no capô, paralama, naquela parte onde vai o farol. Não tem nenhum estrago, né? Mas devem ter encostado alguma pequena batida no farol e sinaleira. Mas foi trocado então, imagina, em 98, 2000, porque a gente tem o carro desde 2003, se não me engano. Então, ela tem os piscas originais, né? O farol, um deles é original GM ainda, e esse do lado que deve ter ocorrido uma pequena batida é um CBE, mas não original, não com logo GM, né? E as lanternas traseiras também são originais, porém já apresentando aquela descoloração, elas ficam meio rosas, né? Mas principalmente à noite, assim, né? Sendo que um lado está um pouco mais rosa do que o outro, então à noite não fica tão legal. Durante o dia, sim, a gente não vê diferença nenhuma, né? Então eu acabei comprando um par de sinaleiras Arteb, só que são da Ipanema Wave, né, que tem umas listras pretas, né? São duas listras pretas ou três, se não me engano, três. Então, a opção foi de ter apenas um par adicional, né? Eu tenho um outro par CBE, porém, como o pessoal chama de cristal, aqueles transparentes, né? Que são dos cadetes 96 para cima. Como eu tive um 97, eu acabei comprando, né? Então, esse par paralelo, melhor dizendo, da CBE, e depois acabei comprando para mim em Ipanema também esse par cristal. Isso há muito tempo atrás, também por volta de 2005, 2006, quando a CBE ainda fornecia essas sinaleiras, né? Então tem um par delas em casa, às vezes eu coloco, às vezes eu tiro, mas eu achei interessante ter de sobressalente esse par âmbar, de uma característica razoável para ser utilizado e servir como reserva, né? Bom, queria fazer um vídeo pequeno, mas a gente acaba falando, tem quase 12, 13 minutos já, mas é isso aí então, que sirva de opção, né? De compra, porque é bem difícil da gente encontrar opiniões desse tipo, assim, sobre produtos, né? Então isso aqui eu acho que pode ajudar bastante o pessoal. Então tá, é isso aí.